Se a igreja vai passar pela grande tribulação, por que Jesus falou a respeito dos sinais da sua vinda? Mas ele não fala especificamente quando é a sua vinda, mas fala sobre os sinais, para deixar os salvos ou a igreja atentos a esses sinais. Dentre tantos, guerras, rumores de guerras. Esses sinais não é para a igreja estar em alerta a respeito do arrebatamento antes da grande tribulação, pastor Davi? Não. Nós temos ali uma expressão de Jesus em Mateus capítulo 24, que nós chamamos ela de princípio das dores. Mateus capítulo 24, do versículo 3 até o versículo de número 14. Nós chamamos isso de princípio das dores porque, segundo o Dr. R.C. Sproul, o que Jesus menciona aqui está se cumprindo desde o ano 70. Desde o ano 70 nós temos esses sinais. Iniciando-se pela destruição do templo, pelo general Tito, filho de Vespasiano, até tudo que nós estamos vendo praticamente, né? Olha o que Jesus disse que vai acontecer. Haveria rumores de guerra, temos hoje, século XX, tivemos 2 guerras mundiais, hoje nós temos guerras sociais, guerras ideológicas, nós temos guerras civis. Essa guerra civil que está acontecendo no Rio de Aquilo ali Janeiro... é o princípio das dores, está muito claro. Seria um sinal também da vinda de Jesus? Não. Das dores. Mas é sinal da vinda de Jesus? Essas guerras civis? Sem dúvida. O próprio Jesus disse que isso seria sinal da vinda dele. Ele mesmo disse que haveriam falsos profetas, falsos cristos, haveria fome, nação contra nação, terremotos. E ele disse que tudo isto, capítulo 24, verso 8, tudo isto é o princípio das dores. Tanto pré como pós vai concordar que o que nós estamos vendo da ascensão de Cristo até aqui é princípio das dores. Quando é que começaram os últimos dias? Os últimos dias começaram quando Jesus ascendeu aos céus. Dali em diante, tudo é últimos dias. Hoje faz parte dos últimos dias. E esses sinais dados por Jesus não servem para que a igreja fique atenta a um arrebatamento pré-tribulacional. Porque a vigilância, segundo George Eldon Land, a vigilância sempre fez parte da vida cristã. O próprio Jesus disse para os discípulos no horto do Getsemane: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. E o vigiai ali era sobre a prisão de Jesus, todos iriam se dispersar. Então nós temos que estar a todos os momentos atentos para não sermos enganados. O que não significa que ele virá repentinamente em um arrebatamento pré-tribulacional. Significa apenas que temos que estar atentos com a nossa vida perante Deus, servindo ao Evangelho e aguardando a bem-aventurada esperança, que é a volta dele pós-tribulacional. E aí, pastor Ivan? No dispensacionalismo revisado, não existe qualquer possibilidade de termos sinais específicos e pontuais que venham dar indícios de que o arrebatamento está prestes a ocorrer. Então, assim, no dispensacionalismo clássico, há a ideia de que o princípio das dores, em Mateus 24, diz respeito a eventos que já ocorrem hoje, antes mesmo do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque no dispensacionalismo clássico, lamentavelmente, se defendeu em alguns pontos de Mateus 24 o arrebatamento da igreja, né? O que, ao meu ver, é um tiro no pé do dispensacionalismo, do pré-tribulacionismo. Mateus 24 então não tem a ver com o arrebatamento da igreja? Não tem nada a ver com arrebatamento, com a igreja em nenhum momento. Seja ali o princípio das dores, seja a reunião dos eleitos, seja aquele que é levado, aquele que é deixado, a partir do verso 36, né, de Mateus 24, seja a parábola das virgens. O texto de Mateus 24 e 25, para o dispensacionalismo revisado, ele diz respeito a uma verdade precisa. É o período da grande tribulação, ou a 70ª semana de Daniel, porque Jesus fez essa conexão, né, com Daniel 9:27, e diz respeito ao estabelecimento do reino e não ao arrebatamento. Então é uma mensagem que profeticamente ela aponta para um período específico que os profetas apontaram para Israel e não para a igreja. Por outro lado, o dispensacionalista revisado, ele vai se apoiar nos textos que de fato lidam com o arrebatamento. João capítulo 14, olha só. Ali nós temos uma ideia de um Cristo que vai vir para levar. Ele vem e leva a igreja para a casa do Pai. Vale muito a pena, e me permita, pastor Ivan, fazer essa interpelação, que João capítulo de número 14 é um texto exegeticamente debatido. Não é todo exegeta que concorda que João capítulo 14, verso 1, 2 e 3 refira-se a um arrebatamento
ou a igreja sendo levada para o céu. E talvez o ouvinte diga, mas poxa, a vida toda eu ouvi isto. Pois é, você ouviu isso a vida toda, mas não significa que isto é propriamente exegético, tá? Por exemplo, Jesus fala da casa do Pai. Em todas as referências que a gente tem no Novo Testamento à casa do Pai, dentre elas, ele está se referindo ao templo de Jerusalém. Por exemplo, na purificação do templo, né, na segunda ou primeira, para quem considera apenas uma, segunda para quem considera que houve duas, Jesus diz o seguinte: a casa do meu Pai será chamada casa de oração e não covil de ladrões. Ali aparece a expressão casa de meu Pai. E as outras vezes em que há referência à casa de meu Pai ou casa do Pai no Novo Testamento, é uma referência à casa realmente de um pai, de alguém paternal, né? Nesse texto, talvez um dos maiores especialistas em Evangelho de João que tivemos, e hoje há o comentário dele em 2 volumes em português, o Dr. Raymond Brown, propõe que esse texto tem dificuldade de dizer se ali é o céu, se Jesus está falando do corpo dele, que é a habitação dos crentes, ou se ele está falando sobre qualquer outro lugar. O que ele está dizendo ali não é um espaço em si, e sim estar com ele. Ele mesmo diz: eu virei e vos levarei, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Então, esse texto aqui, ele serve tanto para o pré como para o pós. O pós verá esse texto como uma referência ao arrebatamento da igreja. O pós verá esse texto como o momento em que Cristo vem e leva a igreja para cima, antes da ira dele se manifestada e a destruição dos inimigos. O pré já interpreta esse texto como um arrebatamento pré-tribulacional, mesmo que não haja contextualmente base para isso. Olha só que interessante. Então, nesse caso, você crê que quando Jesus voltar do fim da tribulação, esse texto de João 14 pode ser aplicado à perspectiva pós-tribulacional, porque a igreja é levada à casa do Pai no fim da tribulação? A igreja é levada para estar com Cristo. Ah, mas e o existe. texto de João 14... Eu gostei muito do nível do pastor Ivan, porque ele não foi jocoso agora. Há um argumento pré-tribulacionista que nos chama de teoria do ioiô. Ioiô, bate-volta. Bate-volta. Ele não foi. Porque ele tava com uma carta na manga. Ele tava. Eu percebi rapidamente. Você esperou essa argumentação dele. Falei, poxa, ele vai falar sobre isso. Mas, se nós temos um bate-volta... É só uma piadinha. É só pra... Se nós temos um bate-volta, eles também têm. O nosso, nós não temos uma durabilidade. O deles tem. Qualquer pessoa que não for arrebatada em um arrebatamento pré-tribulacional, basta ser fiel por 7 anos que vai saber que Jesus volta. Porque a igreja vai para o céu, 7 anos, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e depois de 7 anos volta. O que, à luz da Bíblia, não tem nenhuma fundamentação. Nós cremos que no momento em que a grande tribulação estiver chegando ao seu final, em que o povo de Deus, a igreja, estiver em seus momentos de apuro, principalmente a nação de Israel, Cristo vem nas nuvens, arrebata a igreja estará com Cristo, a igreja será galardoada por Cristo, a igreja uniciar com Cristo nas bodas, e o juízo então será estabelecido para grandes e pequenos, e iniciar-se-á o reino milenar. Bom, são muitos pontos, eu vou pegar uma aqui. O pastor Davi disse que há uma certa dificuldade de aceitar que a casa do Pai, em João 14, seja uma referência aos céus. E ali Jesus está sendo específico. Bom, eu não disse que é uma dificuldade, eu disse que há exegetas que discordam. E o Senhor sabe bem Sim, que eu estou falando algo real. Né? Podemos citar Robert Gundry, né, que é um pós-tribulacionista dispensacionalista. Olha só que loucura, né? E foi um dos primeiros a usar esse argumento para tentar refutar John Walvoord, né, de que ali não é uma referência à casa do Pai, porque na perspectiva pós-tribulacional a igreja é arrebatada, mas não é levada para os céus, né? E aí entra a teoria do ioiô, como você mesmo citou. Na maioria dos encontra com Cristo nos ares e já retorna imediatamente. Mas vamos lá. Só para fechar essa questão, o texto de João 14, realmente, quando Jesus faz referência à casa do Pai, ele tem em mente o templo. Exato. Né? João 2,16, Salmo 65, verso 4, tem vários textos no Antigo Testamento onde o templo é uma referência à casa de Deus, à casa do Pai. Contudo, Jesus disse que há muitas moradas nessa casa, o templo. Obviamente que não era o templo em Jerusalém. Apenas 5 atos. Agora vamos lá. Maior. Eu posso afirmar categoricamente que quando Jesus se refere à casa do Pai, ele tem sim em mente o templo, contudo não aquele templo, mas um templo celestial. Por quê? Porque nós vamos ter textos como em Hebreus capítulo 8, versos 5, 8, 11,
verso 24, Apocalipse 13, 6, 15, 5, 16, 1, onde o céu é descrito como sendo o grande templo de Deus. São textos onde o céu claramente é apresentado como o templo de Deus. Aliás, aquele tabernáculo, o templo ali, foi uma réplica, né? Um modelo do original, que é os céus. Os céus é descrito assim. Então, esse é o motivo pelo qual, eu não vou citar aqui as frases deles, mas, por exemplo, nós vamos pegar até milenistas, né? Como William Hendrickson, Vern de Boer, F.F. Bruce, Everett Harrison, J. Carson, que inclusive são pós-tribulacionistas e concordam com veemência que realmente até uma criança entende que a casa do Pai ali é uma referência aos céus. Porque o templo é a casa de Deus e o templo terreno ali é uma réplica do original, que é os céus, conforme esses textos que eu citei de Hebreus e Apocalipse. Só reforçando, pastor Ivan, a ideia não é negar que há uma possibilidade dali se referir a céu. Contextualmente, Jesus não fala céu, fala casa de meu Pai, Sim. que é uma referência contextual dentro do escopo joanino ao templo. Até aí, concordamos. Tendo o céu, como o senhor está defendendo, e outros exegetas de peso, né? No caso, F.F. Bruce, pela sua linguagem grega, William Hendrickson, pela atualidade, etc. e tal, sendo o céu, para nós fortalece o argumento pós-tribulacionista. Porque nós cremos também que a igreja passará e subirá às alturas. Não há problema nenhum. E cremos que esta mesma igreja vai cumprir um cronograma com Cristo. Não é que ela bate e volta, é que aonde Cristo estiver após o arrebatamento, seja no céu, seja na terra, a igreja vai estar com ele. Nós estaremos unidos permanentemente com Cristo. Hoje, Cristo está em nós através do Espírito Santo, mas naquele dia nós estaremos em Cristo, e isto será inseparável. Então, se Cristo chamar a igreja para as nuvens, como é o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, nós subiremos as nuvens. Se Cristo descer até a terra, nós desceremos a terra com Cristo. Se Cristo for julgar os ímpios, nós estaremos junto com Cristo julgando os ímpios. Então, a visão pós-tribulacionista não é um ioiô, ela é um cumprimento de agenda itinerante com Cristo, porque é isso que ele promete após o arrebatamento. Ele não promete após o arrebatamento 7 anos no céu. Isso é uma interpretação teológica pré-tribulacionista, dispensacionalista clássica. Que eu não tenho nada a ver com isso. O senhor não tem nada a ver com isso. Não. Ele não diz, olha, vocês vão ficar 7 anos aqui teando comigo e depois de 7 anos a gente vai ter que voltar. Não, ele garante que nós iremos aos céus, mas voltaremos para cá. O próprio e talvez o maior especialista em Novo Testamento que temos hoje, N.T. Wright, propõe que a ideia da vida eterna não é a igreja viver para sempre no céu. É a Nova Jerusalém descer por uma terra transformada e vivermos aqui com Cristo, servindo a Cristo, vivendo em comunidade santa para todo sempre. Nisso concordamos, penso eu, que temos mais um pós na mesa.